Olá, sabe aquele dia que a gente abre o armário, olha lá para dentro em busca de uma roupa e não encontra nada que fique bem na gente? Veste uma, veste outra, nada se enquadra naquilo que a gente quer. Ou então a gente quer ir ao salão de beleza, modificar um pouco a aparência, chega lá também, não consegue dizer exatamente o que é que fica bom, o que é que poderia ficar legal na gente mesma. Então, você não pode perder o Câmara Aberta de hoje. A gente vai falar sobre consultoria de imagem. É uma ferramenta de autoconhecimento que vem ajudando muita gente a encontrar o próprio estilo. E mais do que isso, também saber técnicas que vão favorecer elas mesmas em diversos níveis. E uma dessas técnicas é a análise cromática. Muito se estuda sobre imagens, sobre cores em diversos campos do conhecimento. E que tal a gente saber mais como isso se adequa à nossa própria figura humana? Por isso, Câmara Aberta saiu do estúdio e veio até aqui encontrar com a consultora de imagem Valéria Didier. Ela é membro e líder no Nordeste da Associação Internacional de Consultores de Imagem, palestrante, professora, mentora na área. Vamos juntos entender como é na teoria e na prática, como funciona a análise cromática. O Câmara Aberta está só começando. Olá, Valéria, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Michele, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Valéria, eu começo perguntando um pouco mais sobre a sua formação, porque você tem uma formação em Direito, Sim. Mas como foi que a consultoria de imagem te captou, né? E como isso chegou a fazer parte da sua vida e acabou se transformando na sua profissão? Então, Michele, eu costumo dizer que eu fui programada para passar no concurso público, porque na minha casa todo mundo era concursado, mas aí eu fui a ovelha negra. Eu me desgarrei, formada em Direito, com pós-graduação, advogada, mas recebi um convite do meu esposo para a gente passar um tempo nos Estados Unidos, né, desbravar a América, e passei 6 anos morando nos Estados Unidos. E lá eu mudei de carreira, eu fui trabalhar em loja, fui gerente da Calvin Klein, nos outlets, e aí lá dentro eu descobri que existia uma profissão que era ajudar as pessoas a montar os looks. Eu trabalhava numa loja masculina, eu me lembro que eu vendia muito terno para homem, e eu disse, poxa, tem alguma profissão por trás disso? Fui pesquisar e vi que tinha a profissão de consultor de imagem, que nem existia aqui, né? Isso foi em 2007. E aí eu fiz uma formação em Nova York de consultoria de imagem, depois eu fiz uma formação aqui na Dress Code, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e trouxe a consultoria de imagem para João Pessoa, para Paraíba, em meados de 2010, 2011, e foi assim que eu me apaixonei por essa carreira e estou até hoje. Fala para a gente, então, entender, nós todos que somos leigos, né? Quais são os benefícios de se fazer a consultoria de imagem? O que é que ela agrega de valor para a vida da pessoa? O papel do consultor de imagem é ajudar o seu cliente, pessoa física ou jurídica, porque também o consultor de imagem ele pode ajudar as empresas, mas é ajudar o seu cliente, pessoa física ou jurídica, a construir a imagem ideal que ele quer transmitir, o desejo de imagem. Então, que tipo de mensagem você quer passar com a sua roupa, com o seu cabelo, com a sua maquiagem, com seus acessórios, com o terno, com a barba? Então, todos nós passamos mensagem quando a gente se veste. A gente pode não saber, mas até a cor da nossa roupa passa uma mensagem. Então, o consultor de imagem ele vai alinhar todos esses elementos para que o cliente possa passar a melhor mensagem. Pode ser uma mensagem de mais credibilidade, de mais sucesso. Às vezes é uma mensagem que, ok, estou na pista, estou solteiro. Então, vai depender do desejo de imagem de cada cliente e aí vem com os elementos para a gente poder construir essa imagem. Exatamente, o que traz muito para a área da comunicação, né, que é a minha área, porque a comunicação não verbal, que é o que a imagem traz, é para isso. E o ser humano, ele é muito visual, muito visual, né? Então, qual o poder de uma boa aparência tem na vida da pessoa? O que é que ela agrega de benefícios? Olha, tem até aquela frasezinha, né, que a primeira impressão é que fica. Muitas pessoas acham que esse ditado não existe mais, mas existe, porque em menos de 30 segundos, o nosso cérebro
cérebro, ele cria, né, com os arquétipos da imagem, ele cria ali uma mensagem sobre quem é aquela pessoa. Então, é uma pessoa chata, é uma pessoa simpática, é uma pessoa que tem instrução, não tem instrução, é uma pessoa que está apta para aquele cargo, para aquele emprego, para aquela namorada, para aquele namorado. Então, a importância é justamente a gente alinhar o que a gente gosta, né, ou seja, o nosso estilo pessoal, com o que a gente precisa usar. Porque muitas vezes a gente acha assim, eu vou trabalhar com a roupa que eu quero. Mas não é bem assim. A gente sabe que na hora de trabalhar a gente precisa ter uma imagem profissional. Na hora de sair a gente tem uma imagem pessoal. Então, essa é a importância, a gente saber exatamente o que usar no momento certo, seja trabalho, seja vida privada, para atingir os objetivos que a gente precisa. Aí fala um pouquinho sobre as principais técnicas, né, que se aplica para que a pessoa encontre esse estilo, né? Tá. Porque é muita dificuldade que as pessoas têm, assim, de encontrar o próprio estilo. E geralmente, o que é que as pessoas fazem? Elas se espelham no estilo do artista que vê na televisão, né, é fã de alguém, e aí acha bonito aquele jeito, aquele estilo da pessoa e quer incorporar, copiar, porque já admira a carreira profissionalmente daquele artista. O que acontece quando a gente admira alguém, a gente tem uma pessoa que é uma referência de estilo, de moda pra gente, aquilo ali é uma referência. Mas é importante a gente saber que cada pessoa precisa desenvolver o seu estilo próprio a partir de características como temperamento, personalidade, estilo de vida, rotina, valores pessoais, né? É uma pessoa que tem um valor muito alto de família, ou então de trabalho, de dinheiro, de viagem. Então, como é a rotina dessa pessoa, né? Como é o temperamento dela? É uma pessoa mais sanguínea, mais colérica, ela fala mais, ela é mais introvertida. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora de eu chegar para você e dizer, Michele, eu acho que essa proposta de estilo é interessante para você. Dentro da consultoria de imagem, a gente estuda 7 estilos universais, seja para homem, seja para mulher. Naquela coisa que a gente escuta, clássico, contemporâneo, moderno, sexy, são os estilos universais. A gente precisa adaptar esses estilos para o cliente e saber o que vai servir para ele naquele momento de vida. Porque o estilo também muda. Não é aquela coisa, eu tenho esse estilo, eu vou ficar a vida inteira. Não, o estilo ele vai acompanhando as fases da vida. Mas a gente precisa estudar a vida do cliente, estudar a essência do cliente, estudar quem é o cliente, para a gente propor, dentro desses 7 estilos, quais aqueles que vão melhor servir para ele. Então, se você botou no plural, significa que nós podemos ter mais de um estilo. O ideal é ter pelo menos até 3 estilos que vão ali, digamos assim, circular entre o seu armário, né? Na hora de você comprar roupa, na hora de você montar um look, se você tem um armário que circula bem com 2 a 3 estilos, você tem mais segurança na hora de se vestir, na hora de comprar roupa, porque você não vai comprar roupa numa loja que não tem o seu estilo. Então, as lojas, sejam elas de multimarca ou lojas de marca sólida, o que é que acontece? Ela vende uma proposta de estilo, ou então numa loja de multimarca, nessas de fast fashion, elas têm ali os 7 estilos universais, só que a gente não percebe. Então, se você compra num departamento ou numa loja que não vende o seu estilo, é só mais uma peça no armário que vai bagunçar a sua cabeça. Muitas vezes a gente abre o armário e diz assim, não tenho o que vestir. Por quê? Porque a gente compra coisas que não são do nosso estilo. Ou então a gente está ali toda hora amontoando o armário e faz, meu Deus, isso não combina com isso. Por quê? Porque os estilos eles precisam se coordenar entre si. E como é que a gente propõe isso ao cliente? Estudando a vida dele, estudando a necessidade dele, estudando o momento de vida profissional, pessoal, estudando quem ele é. Então, eu digo que consultor de imagem é quase que um psicólogo, porque a gente precisa entender toda a essência da vida do cliente para a gente chegar e dizer, isso aqui funciona para você. Então, essas referências de artista, de Instagram, de mídia, são só referências que também faz parte do processo pedir essas referências, para a gente entender o que a pessoa gosta. Ninguém vai, vou propor uma roupa para uma pessoa que ela não gosta. Por exemplo, eu adoro macacão, mas tem gente que não gosta, prefere usar 2 peças. Exatamente. Então, a gente precisa propor ao cliente aquilo que ele gosta, a partir dessas referências e a partir desse estudo da vida dele, para a gente poder chegar nesse 2 a 3 estilos que vão ali servir para aquela pessoa. Já deu para perceber que é algo complexo o trabalho, mas assim, uma vez que a pessoa faz essa consultoria, que ela organiza tudo isso, isso é algo que tem uma durabilidade para a vida dela. Sim, eu costumo dizer que, por exemplo, quando você faz uma avaliação de estilo, né, e uma análise cromática, que é o que a gente vai conversar hoje, quando você faz essa dupla avaliação de estilo com análise cromática, a análise cromática ela dura a vida inteira, né, tem algumas exceções, mas a grande
grande maioria das análises dura a vida inteira, e a avaliação de estilo, ela dura um bom tempo, a não ser que a pessoa mude radicalmente de vida. Às vezes já envelheceu e sente que aquele estilo já não serve mais para ela, perdeu muito peso, ganhou muito peso, mudou de país e a religião do país é outra, separou, casou, engravidou, Tem que teve fazer filho. uma mudança. E aí a gente precisa ajustar aquele estilo, porque a vida, né, Michele, vai mudando, né? Eu não me visto da mesma forma que me vestia há 10 anos atrás, né? Você também não. Então, a gente precisa alinhar. Mas, geralmente, uma consultoria, ela dura aí um período que o cliente consegue se vestir sozinho, montar os seus looks sozinho. Durante um bom tempo, ele tem essa tranquilidade. Vamos falar da análise cromática. Como as cores, elas podem ajudar essa imagem pessoal. E também já incluindo, porque nem toda consultora de imagem, toda consultora de imagem ela faz análise cromática, mas nem toda pessoa que faz coloração é consultora de imagem. É consultora de imagem, né? Na verdade, nem toda consultora faz análise cromática, porque tem consultores de imagem que fazem a formação, mas dentro da formação não tem o curso de análise cromática. Então, não é uma obrigatoriedade o consultor de imagem saber fazer coloração. Porém, hoje em dia, a grande maioria faz. Por quê? Porque é uma necessidade da grande maioria dos clientes, tá? Mas um especialista em cores, um especialista em coloração pessoal, não necessariamente é consultor de imagem, porque precisa ter as duas formações. São formações separadas. E a análise cromática, eu costumo dizer, não é a parte mais importante da consultoria. É o que está mais na moda, é o que está mais sendo falado, porque tem aí os artistas, celebridades, mas a parte mais importante da consultoria de imagem é o estilo, porque é onde se começa tudo, é a proposta de imagem. Porém, a coloração é uma ferramenta importante nessa construção da imagem, né? Vamos lá, você saber as cores que vai usar é importante, mas você precisa saber o que comprar na loja. Então, é assim, a cor ela vai te ajudar, mas você precisa saber o que comprar e que cor comprar. Então, é um dos pilares da consultoria de imagem. A consultoria de imagem tem 4 pilares: estilo, cores, corpo e rosto. Então, é uma ferramenta importantíssima, mas é preciso antes o cliente saber o que vai usar para saber que cor comprar. Certo, mas a cor, ela influencia, ela pode, a gente percebe que a cor, ela pode ressaltar características positivas ou negativas, se a pessoa souber usar isso bem, positivas. Sim, a cor, ela tem uma coisa que a gente chama de psicologia das cores. Então, a cor, ela, por exemplo, eu tô de roxo, né, um roxo brilhante, você tá de laranja, a gente tá passando aqui uma mensagem sem nem saber, né? Então, você tá passando uma mensagem de energia, de aproximação, né, de alegria, que você é uma mulher pra cima. Eu já tô, assim, uma imagem um pouco mais séria que a sua, porque o roxo tem uma outra proposta, né, às vezes de gerar uma autoridade, uma credibilidade. Então, todas as cores, elas passam uma mensagem. E é importante a gente saber disso, mesmo que você não faça um teste de cor, mas que você pesquise qual é a função de cada cor, qual é a mensagem. Porque, às vezes, por exemplo, você pensa, é bobagem para um velório de laranja? Não é bobagem, porque você não vai chegar num velório com laranja passando uma mensagem de alegria. Então, assim, as cores, elas têm esse poder de dizer, olha, hoje eu tô assim, sabe? Hoje às vezes, eu amanheci para baixo, então não vou botar preto, marrom, né, azul. Eu vou colocar uma cor mais quente para deixar meu cérebro com a informação de vamos para a vida, vamos para cima. Então, a cor tem essa força, esse poder fundamental, ainda que você não sabe a sua cartela. Mas eu também não sei minha cartela, não. Mas eu estou disposta a tentar descobrir. Valéria vai me ajudar. Isso no próximo bloco. A gente vai dar uma pausa e volta noutra formatação que ela vai explicar, ao mesmo tempo demonstrar em mim como funciona essa questão da descoberta da coloração pessoal. E enquanto você confere o intervalo, eu vou ali tirar a maquiagem. Obviamente, eu tenho que vir de cara lavada para poder fazer esses testes e explicar para vocês melhor. Até já! Já imaginou ter um podcast que tem dicas do que você pode fazer no fim de semana? É dica de show, de cinema, de livro, de música e muito mais. Esse é o Hora Livre, você fica ligado no que você pode fazer na sua cidade ou aí da sua casa. É no Spotify Deezer, procura Rádio Câmara JP e acesse o Hora Livre. Declaro aberta a presente sessão. Grande projeto que vem direcionado a... E os vereadores estão todos presentes. A Câmara deve estar perto, sim. Para o público que está assistindo a gente na TV Câmara.
aqui conosco em estúdio. Uma ação do vereador que está ligado diretamente ao povo. O Jornal da Câmara já está no ar. Rádio Câmara FM. Faz assuntos debatidos na Câmara Municipal de João Pessoa, no Spotify e Deezer. Ouvindo o podcast. Não esquece, tem as nossas redes sociais. Pelo YouTube e também pelo portal da casa. Ei, sabe quem tá fazendo 75 anos? Vou te dar uma dica. É um lugar onde são discutidos projetos e ações que melhoram a vida da gente. E tem história, viu? De 1947 pra cá, muita coisa mudou. Mas o trabalho pela nossa cidade continua firme. Foram mais de 12 mil matérias aprovadas só neste ano. Eu tô falando da Câmara Municipal de João Pessoa. A minha, a sua, a casa do povo. Quer saber mais sobre a nossa história? Nos siga nas redes sociais. Ok, voltamos e eu já estou aqui toda paramentada para a gente fazer uma demonstração de como é o trabalho que leva a pessoa a descobrir a sua coloração pessoal. Valéria Didier, nossa entrevistada, consultora de imagem, professora, mentora nessa área, vai explicar por que a gente começa assim já. Claro, não pode ter maquiagem e por que se usa já toda essa paramentação, né, Valéria? Isso. Então, vou deixar ela explicando aí e mostrando como é que isso é feito e por que é feito. Então, Michele, vamos lá. O método que eu uso é o método sazonal expandido, tá? Tem vários métodos, mas aqui no Brasil é um dos métodos mais usados, mais conhecido, que é o método que usa as 4 estações como classificação de resultado. Então, a gente tem primavera, verão, outono e inverno como resultados de cartela de cores para os clientes. E aí, o que é que a gente leva em consideração num teste de cor? A gente vai ter que ver qual é a cor da pele do cliente, olho, cabelo e sobrancelha que mais combina com as cores que ele vai usar. É como se a gente fosse pegar, Michele, e dissolver as suas cores nas cores das roupas. A gente precisa encontrar um link entre a sua beleza natural, sua cor de pele, seu olho, seu cabelo, sua sobrancelha, tudo natural. Cabelo natural, tá? Se o cabelo fosse pintado, a gente teria que puxar a touquinha aqui para isolar. Sobrancelha natural, se tiver micropigmentação, a gente desconsidera. Não tem. Pronto, ótimo. Olho natural e pele. E a gente vai fazer esse link das cores com a beleza natural dela. Então, eu sempre costumo dizer que análise cromática é sobre 2 palavras, harmonia e beleza. A gente precisa encontrar as cores que vão deixar você mais harmônica e mais bonita. Então, por exemplo, eu tenho uma leve desconfiança, né, pela minha experiência, que esse laranja que ela estava usando aqui na entrevista, que está aqui escondidinho na bata, fica muito bom nela, porque faz um certo link com as cores que ela traz na beleza natural. A cor do olho, a cor da pele, o cabelo. Ela tem mechinha aqui, ó, mas ninguém nem tá vendo a mechinha, porque a gente não pode ver o cabelo pintado. E aí, qual é a função da análise cromática? É descobrir essa cartela de cor. Por exemplo, no final do teste, o cliente vai receber como se fosse uma cartelinha de cores assim, tá? O consultor ele pode entregar para ele, embutir isso no preço. Essa cartela vai servir de direcionamento para quê? Para tudo que a gente usa, Michele, da cintura para cima. Então, cor de roupa, cor de acessório, cor de maquiagem, cor de cabelo, que é muito importante para a mulher. Quantas mulheres estão aí com mechas erradas, com tom de cabelo errado. Então, tudo que é cor de óculos, metais, se é dourado, prateado. Então, a análise cromática, ela dá esse direcionamento. E isso tudo acaba ressaltando a beleza a beleza natural. Que a pessoa tem, exatamente, né? E disfarçando talvez até algumas imperfeições que todos nós temos. Com certeza. É tanto que a gente está aqui, ó, quer dizer, Michele está aqui sem maquiagem, né? Porque a gente tem que ver a beleza natural dela. Se ela tem olheira, se ela tem mancha, se ela tem melasma, se ela tem espinha. Tenho tudo. Pronto. Quando a gente passa aqui o tecido, a gente vai perceber que o tecido correto, ele dá uma disfarçada nesse probleminha. O tecido correto traz mais beleza, mais juventude, deixa a pele mais corada, mais bronzeada. Então, é como se a gente fosse encontrar aquele truque
lookzinho para nos ajudar no dia a dia. Mas por que eu digo que é da cintura para cima? Porque a cor é um reflexo de luz no rosto. Então, não importa o sapato, a calça, a unha, a bolsa. Por quê? Porque é muito distante do rosto. Então, a gente precisa ver aquilo que está próximo, né? Seja maquiagem, seja cabelo, seja brinco, colar. E, claro, coisas que têm um certo peso visual. Porque se eu tiver aqui com um brinquinho muito pequeno, um colarzinho muito fininho, não tem peso visual. Então, a gente precisa pensar em algo que vai realmente trazer volume e adicionar cor para o rosto dela, certo? Então, vamos lá. O que é que acontece no teste? A gente coloca essa touca, coloca aqui essa bata, tem aqui um espelho imaginário, onde eu vou passar os tecidos, uma sequência que a gente aprende no curso, tem uma sequência lógica de tecidos, e a gente vai vendo contraste da pele, temperatura da pele, se é uma pele quente ou uma pele fria, se é uma pele que tem profundidade, que aguenta cores escuras ou cores claras, se é uma pele que fica melhor em tecidos opacos ou tecidos brilhantes, como é o caso do meu. O macacão dela é opaco, não tem brilho. O meu macacão é brilhante, tem brilho. Então, a gente vai observar essas três coisas: temperatura, profundidade e saturação. E a gente, a partir dessa sequência lógica de passagem dos tecidos, a gente chega num dos 12 resultados de cartela, que, como eu falei, é primavera, verão, outono e inverno, só que cada uma dessas estações tem 3 subdivisões, por isso que a gente tem 12 resultados. Então, eu vou fazer aqui uma demonstração, né? Claro que a gente não vai conseguir fazer uma análise completa, porque é uma coisa que dura quase 2 horas, mas eu vou fazer uma demonstração aqui de 2 tecidos que são bem importantes, que é um tecido de temperatura quente e um tecido de temperatura fria. Valéria, o que é isso? Cores quentes são aquelas cores que remetem mais ao sol, né? Aquelas cores terrosas, amarelos, laranjas, marrons. E as cores frias remetem mais à natureza, à água, às plantas, são os azuis, são os roxos, os lilazes. E aí a gente vai ver, a partir da temperatura, se a temperatura dela é quente, é fria, né? Ou, dependendo do teste, se a gente fosse desenvolver aqui o teste todo, se é uma pele de neutra quente ou neutra fria. Mas, a princípio, para você que está em casa entender, eu vou colocar um tecido quente e um tecido frio, e eu quero que você observe comigo, tá? Ela tirou o óculos. Tirei o óculos para poder, né, ficar mais melhor. visível Não para é quem está obrigado. assistindo, né? Se o cliente ele não consegue se enxergar sem óculos, ele pode ficar com óculos, até porque eu prefiro que o cliente enxergue o processo. Mas ela tirou o óculos para você que está em casa perceber melhor, tá? Então, assim, eu quero que você observe o seguinte. Aqui é um pano de cor quente, tá? A gente tem laranja, tem salmão, tem outra variação aqui de terra. E a gente vai ver esse link dessas cores, com a beleza dela. Então, quais as cores da beleza de Michele, né? Qual a cor da pele dela? A gente vê que a pele dela é uma morena amarelada, parece comigo, né? Ela não é branca de fundo rosa, né? O olho dela é castanho, né? Uma coisa meio marrom, meio mel. E o cabelo também é um cabelo, não é preto. Apesar de ser um cabelo escuro, tem profundidade, mas é um cabelo puxando para um castanho. Então, a gente já observa aqui de cara que a beleza dela linka com essas cores, faz uma certa alusão, né? E também, quando a gente coloca perto do rosto dela, dá mais uma coisa assim, como se fosse um ar bronzeado, dá uma uniformizada nas olheiras. Quando a gente coloca aqui essa cartela aqui, esse pano de cor fria, a gente vê que já dá uma derrubada nela. Ela fica mais cansada, ela fica com um ar mais de olheira e não tem nenhum link aqui, né? A gente não vê nada frio na beleza dela, a gente não vê cabelo frio, pele fria. Valéria, então, esse é o primeiro caminho? Não, existem as exceções. Eu posso pegar uma pessoa de pele como a dela, morena, né? E ela entrar numa cartela fria, porque tudo na vida, gente, tem exceção. É o que a gente chama de pele oliva. É uma pessoa que parece ser quente, mas ela só combina com tecido frio. Como é que eu vou saber disso? Fazendo um teste completo. Aqui, a princípio, eu não tenho como fechar o diagnóstico, porque eu não fiz o teste, né? Me parece que ela é uma pessoa de pele quente, ela fica melhor aqui. Quando a pessoa tem uma pele oliva, ela não assenta de jeito nenhum com quente, ela só fica boa realmente no frio. É como se o frio tirasse o amarelado da pele dela, mas para isso a gente precisa fazer um teste bem minucioso de 1 hora, 1 hora e meia. E aí quando a gente vê que você tem várias cartelas, primavera, outono, inverno, verão, leve, suave, enfim. O que é que isso significa, o que essas divisões querem dizer dentro da questão da consultoria de imagem? Certo. Isso aí é o resultado final. Então, por exemplo, você pode ser uma pele de outono, se você for quente, você vai ser ou outono ou primavera, que são as cartelas quentes.
se você ficar bem no frio, você vai ser um verão ou um inverno, que são as cartelas frias. E aí, dentro da classificação de quente e de frio, a gente tem 3 tipos de frio, 3 tipos de frio do inverno, 3 tipos de frio do verão, 3 quentes do outono e 3 da primavera. Então, esses nomes que a gente vê, escuro, claro, brilhante, opaco, frio, quente, são as subdivisões, ou seja, o resultado final do teste. A gente só tem como chegar aqui quando a gente faz o teste completo. Então, essa cartela aqui... São vários tecidos, minha são gente, só para vocês entenderem. Isso. Ela está aqui demonstrando com esses tecidos, esses 2 tecidos, mas aqui do lado a gente tem vários tecidos. São 26 tecidos. Exatamente. Então, tá? A pessoa vai passando pela grande maioria deles, acredito eu, sim, para que se chegue no resultado. Esse resultado da cartela completa. Olha, essa aqui é a minha cartela, é tanto que eu tô até com roxo aqui, tá? E aí essas cores são as que linkam comigo. Se ela for essa cartela aqui, que pode ser que ela seja, ela tem características de pele, cabelo e olhos muito parecidas com a minha. Se ela for essa cartela aqui, todas essas cores aqui vão servir de direcionamento para ela se vestir, tá? Aqui tem os metais, então ela vai ficar melhor com metais dourado e prata. Ela vai poder usar os 2, o que é uma coisa boa, porque às vezes a pessoa só pode usar ou dourado ou só prata, tá? Aqui tem as melhores cores para essa cartela, os melhores drops de cores. Aí tem a base do armário, os neutros, né? E aí vai variando. Valéria, deixa eu ver como seria uma cartela fria. Você vê que já muda os tons, tá? Então aqui já muda totalmente. Aqui é uma cartela bem mais fria, aqui é uma cartela bem mais quente. Essa cartela aqui é uma cartela bem mais clara. Os tons já são mais claros. Tem gente que realça bem com tons pastéis. Exatamente. E aí a gente precisa entender que nem todo mundo pode usar todas as cores por uma questão de dimensão da cor. É a sua profundidade, é a sua saturação e a sua temperatura. É isso que a gente analisa no teste de cor. Aqui também nós vemos que tem a mesma cartela tem para as maquiagens. Para as maquiagens. Aí a pessoa, para poder escolher, ao descobrir qual é a sua cartela, ela também vai utilizar isso, conforme Valéria já falou, para a compra das maquiagens corretas. Isso mesmo, olha só que diferença, tá? Eu pego aqui uma maquiagem quente e uma maquiagem fria. Valéria, isso dá problema? Dá. Porque se você é uma pele fria e você compra maquiagem, pó, corretivo, base, quente, de fundo amarelo, né, com esses tons terrosos, você vai ficar com uma aparência totalmente diferente de uma pessoa que compra base, pó, corretivo de fundo rosa ou puxando para o rosa e com esses tons de blush e batom. Então, eu costumo dizer, Michele, que maquiagem e cabelo são os 2 aspectos mais importantes e inalienáveis de um processo de análise cromática. A gente pode usar aquilo que não está na cartela, até porque às vezes aquela peça de roupa tem um significado emocional, eu gosto daquela roupa, eu gosto de preto, mas não tem mais preto, que é o dilema das pessoas, eu queria usar branco, mas não tem branco. Você pode usar, você vai usar algo perto daquela cor errada para disfarçar a cor. Você vai botar um brinco, um colar, uma maquiagem, um acessório, um blazer, um lenço, e aí você vai dar uma quebrada. Agora, Michele, como é que a gente disfarça maquiagem e cabelo errado? Não tem como. É difícil, porque tá muito aqui na ligado, cara, né? Ou você tá certo ou tá errado. Então, eu costumo dizer que um teste de cor é importantíssimo como ferramenta da construção do seu estilo, da sua imagem, mas principalmente para nós mulheres que gostamos de mudar cabelo, gostamos de mudar tom de cabelo, para a gente alinhar exatamente qual é o tom de cabelo, qual é a mecha de cabelo. Valéria, para finalizar, você também tem uma cartela, né? Um círculo cromático. O que é que isso significa? Como isso pode se compõe dentro do contexto dessa análise cromática? Então vamos lá, Michele, isso aqui é um círculo cromático, tá? Que é importantíssimo quando a gente vai aprender a fazer o teste de cor, então os alunos precisam entender o que é isso. Todas as 12 cartelas estão aqui dentro. Só que para o cliente que faz o teste, o que é que serve isso aqui? A gente vai aprender a fazer combinação de cor. Então é com esse círculo cromático que a gente vai aprender a combinar. Por exemplo, será que roxo combina com amarelo? Será que verde combina com laranja? Né? Essa moda de color blocking, de todo mundo querer se vestir de forma colorida, o que é muito bom, muito positivo, porque o cérebro recebe essa informação de alegria, de cor, isso dá muita energia pra gente, bacana. Mas eu posso combinar que tipo de cores? Então, esse círculo cromático, ele vem aqui com esse giradorzinho aqui e com esses desenhos, né, em forma de triângulo, em forma de quadrado, com essa setinha aqui, 3 cores, 2 cores opostas, que são a nomenclatura dos tipos de combinações de cores que a gente pode fazer. A gente pode fazer, por exemplo, uma combinação análoga,
que são no máximo 3 cores vizinhas, então tudo que é 3 cores vizinhas combina, dá certo. Vamos supor, se eu tivesse aqui roxo com rosa e laranja, seria uma combinação que daria certo, porque são 3 vizinhas. Eu poderia pegar uma combinação complementar, que vamos supor aqui, ó, rosa com esse amarelo limão, tá? É uma combinação que tem uma setinha oposta. Eu poderia fazer uma combinação tríade, que é o triângulo. Tem vários tipos de combinações, monocromática, que é um tom só, né? Às vezes é um laranja claro com escuro. Então, o cliente, quando ele recebe a cartela, às vezes ele fica perdido em como ele vai misturar essas cores para ele poder se vestir, porque quem faz um teste de cor quer aprender a usar cor. Então, a gente orienta no dossiê o que é um ciclo cromático e como ele pode fazer essa combinação a partir da cartela dele. Perfeito. Valéria, muito obrigada você. Por todas essas informações, por essa demonstração prática para as pessoas entenderem como é feito esse processo e pela sua participação aqui no nosso Câmara Aberta. Obrigada. Qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição nas minhas redes sociais. É um prazer sempre receber vocês aqui. E o Câmara Aberta volta na semana que vem, trazendo outro assunto, outra temática, e a gente aguarda a sua audiência. Até lá!